A apresentação de hoje é do Eduardo Quadros e ele vai falar sobre a filosofia do trabalho, a filosofia da técnica crítica para a conquista da autoconsciência. Obrigado. Bom dia. Aos que já estão no trabalho há mais tempo, não. Esses nunca se cansam de novas explicações, novas falas, repetir os textos, ouvir novamente a filosofia e todos os textos da filosofia do trabalho. E aos que chegam agora, não se preocupem, repetições são comuns. Mas não são repetições, porque o texto e os textos são os mesmos. Mas nós que estamos no caminho e na conquista da consciência, a cada dia nós temos um entendimento diferente. E esses textos têm essa característica. A cada dia nós nos entendemos de maneira diferente. Então não há repetição. Para quem não se repete, para quem altera, para quem modifica, para quem conquista mais consciência a cada dia. Isso acontece com esse texto da filosofia. Todos os domingos nós o ouvimos lá antes do almoço, mas a cada dia que ouvimos, temos um enfoque diferente, recebemos uma frase que não tínhamos percebido antes. E essa garantia eu dou a vocês porque tem mais de 10 anos que nós ouvimos esse texto, todas as semanas. E mesmo em casa, lendo novamente, percebemos um conhecimento, um enfoque, um raciocínio que não tínhamos percebido antes. Assim é o caminho de busca, assim é o caminho da recuperação da nossa consciência. Para quem chega no trabalho, para mim, a maior questão, a maior dificuldade, a maior aflição que eu tenho, e eu falo isso em todas as vezes que eu participo, é de mostrar imediatamente, o mais rápido possível, o que é o trabalho da técnica. Ele não tem paralelo na nossa cultura. E quando nós tentamos entender algo novo, é inevitável essas comparações. Nós buscamos trabalhos semelhantes, buscamos trabalhos análogos para comparar e pensamos: eu vou aproveitar tudo que eu já sei sobre esse assunto e desse ponto em diante eu continuo. Porque todos nós temos uma carga muito grande de cultura, de conhecimento. Todo ser humano é um grande filósofo, todo ser humano tem um enorme conhecimento, um conhecimento infinito. E nós não podemos desprezar isso. Nenhum conhecimento, nenhuma informação que assimilamos é desprezível. Então eu peço a vocês, não desprezem, não esqueçam nada do que vocês já sabem, já conhecem e já têm informação. Mas nesse momento de contato com um trabalho novo, com uma técnica, deixem isso um pouco de lado. Deixem toda essa cultura um pouquinho de lado. Coloquem um compartimento novo na mente, vazio. Eu vou começar aqui agora a construir um novo raciocínio. Eu vou adquirir um novo conhecimento. Deixe um pouquinho de lado aquela cultura toda. Não para esquecer. Porque à medida que nós vamos caminhando na busca da consciência, à medida que nós vamos aprendendo e conhecendo mais, essa grande carga de conhecimento vai nos servindo. Mas não agora, para o entendimento do que é
a técnica física para a conquista da autoconsciência. A técnica, ela é esotérica. Esotérico significa fora da cultura, fora do comum. Realmente ela é muito fora do comum. Mas ela não é mística. E nós temos esta característica de falar que tudo que é esotérico também é místico, é misterioso. Não. Pelo fato dela estar de fora da cultura não significa que ela é misteriosa, que ela é mística. São duas coisas diferentes, mistério e misticismo. Portanto, é um trabalho milenar, como vocês ouviram, leram no livro. Já foi ensinado várias vezes ao longo dos milênios da nossa recuperação. Mas a cada dia, a cada momento, cada vez que acionamos a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa consciência, é algo novo. Assim também é o ser humano. Não tem idade, mas a cada dia somos um ser novo. Filosofia da técnica física para a conquista da autoconsciência. Terceira. Escrita e composta por Maria da Aparecida de Oliveira, a Bianca. O que é? Como surgiu e qual o seu objetivo? É o que veremos ao longo desta narrativa sobre a abertura do trabalho. Irmos em busca das estrelas no espaço exterior, sem procurarmos explorar verdadeiramente nosso espaço interior para nos conhecermos melhor, é o grande drama que vive atualmente o ser humano na Terra. Dos tempos antigos até hoje, grande parte da humanidade só mudou tecnologicamente. O planeta ficou pequeno e podemos chegar a qualquer ponto dele rapidamente, sem maiores problemas. O planeta ainda envolve guerras fratricidas pela conquista de bens materiais ou do escravagismo de milhares de mentes para interesses específicos, sejam eles de caráter político ou religioso. A sede de se saber algo mais acerca de si mesmo é tônica fundamental da era em que estamos atravessando, pois o homem sempre indagou acerca de si mesmo, encontrando 1000 respostas, mas que sempre o deixaram em duas posições, entre crer e duvidar. A fantasia, os mistérios e a mística dão respostas, numa mistura em que o ser humano se confunde entre o real e o ideal, aquilo que é e aquilo que ele pensa ser ou é. Conquistar a autoconsciência é estar, na verdade, consciente não só de si mesmo, mas de todo o universo que nos cerca, despido de preconceitos, rótulos e condicionamentos alienantes, através de nossa vivenciação do dia a dia, geração após geração. Durante a narrativa da apresentação desse trabalho, após esse pequeno histórico, vocês vão tomar conhecimento daquilo que Maria da Aparecida de Oliveira, a Bianca, tem para lhes transmitir. Ela nasceu em Urbano da Câmara, pequena cidade no interior de Minas Gerais, no ano de 1947. Aos 28 anos, teve um contato inédito de terceiro grau com seres extraterrestres, o qual descortinou a sua visão para campos ainda inexplorados da existência humana, o que veio ampliar de modo radical toda a sua compreensão de vida, fato esse que se deu em 1976. Hoje, Bianca tenta transmitir a todos quantos se interessarem conhecimentos que foram adquiridos em todos esses anos de experiência. Conhecimentos esses que demonstraram as infinitas possibilidades do ser humano. A técnica física para a conquista da autoconsciência é constituída de exercícios simples, mas que devem ser realizados com muito empenho e perseverança.
para se alcançar os resultados de forma gradual e que irão facultar a cada um de nós na criação da noção do mundo pelo cérebro e de nós mesmos em relação ao Criador. É certo que vamos falar de um assunto muito delicado, assunto esse que vem afligindo o ser humano desde que ele surgiu nos primeiros lampejos de consciência. De lá para cá, a morte deixou de ser para o ser humano a consequência natural do que vive, e o homem mergulhou em busca da resposta a essa pergunta: existe vida após a morte? Acompanhando essa pergunta surgiram várias outras. Se existe, como seria? Seria um mundo de luz ou de trevas? Seria esse mundo de formas ou não? Se não existem as formas, a luz nem a escuridão, como seria? Será que ao morrer seremos lançados em um espaço vazio, com luz suave e névoa fina, onde reina a paz da terra? Será que esse mundo tem brisa, ou será ele frio e escuro, ou quem sabe até mesmo exista a dor, ou ainda nada disso exista, e a morte ser o fim de tudo e o esquecimento eterno? Quem sabe? O conhecimento que tenho hoje nessa área só me foi possível depois que comecei a praticar a técnica física para a conquista da autoconsciência, ensinada a mim por Kahneman. Técnica essa que tem como objetivo a conquista da autoconsciência. Segundo Kahneman, somente a autoconsciência poderá responder essas perguntas. Por essa razão, dedico o momento em que estava cheio de dúvidas que ele, Kahneman, me ajudou dizendo: saia de tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. Confesso que naquele momento não entendi as palavras de Kahneman, nem tampouco pensei que um dia poderia entendê-las, pois, como todos os seres humanos, não fugia à regra. Era mais fácil para mim acreditar que estava certo em meu caminho do que buscar a confirmação em outro lugar, pois quase nunca gostamos de admitir que estamos errados, principalmente quando se trata de nossas convicções religiosas. Em se tratando do mundo espiritual, foi sempre mais fácil imaginá-lo do que participar dele. Em princípio, estávamos impossibilitados de participar do mundo espiritual, em razão do grande bloqueio que sofremos com a queima de nossos neurônios na época do Ocidente com a Terra, como disse Kahneman. Mas também, palavras dele dão-nos conta de que a nossa recuperação está sendo magnífica e, por isso, já podemos deixar de imaginar o mundo espiritual e participarmos dessa grande realidade que é a inexistência da morte. É bom lembrar que não estamos aqui para dizer qual grupo ou seita religiosa está certo em suas convicções. Kahneman diz que tudo que existe foi ou é necessário. Cabe a cada um fazer essa autoanálise, ou quem sabe, essas perguntas. O mundo espiritual existe? Estarei preparado para descobri-lo? Minha fé, o grupo a que pertenço, está me bastando? Serei capaz de viver equilibradamente, sem minhas fantasias atuais, para encarar a grande realidade que me espera? Ao me deparar com essa realidade, acaso não ficarei por demais vaidoso de mim? E as outras pessoas continuarão a ler para mim? Estando de posse desse conhecimento, para que fins ousa a vida? Se acha que essas perguntas ou essa autoanálise já foram feitas, espero que as únicas respostas que lhe faltem sejam essas. Quem é você? O que é você? E por que você? Para que eu possa falar sobre essas três perguntas, voltaremos ao segundo contato com Kahneman. Vale aqui o esclarecimento.
Foi nesse contato que ele teve a oportunidade de conhecer Zira, habitante de outro planeta que não de Canaã. Zira, uma pessoa que saiu do conforto de sua terra para viver entre nós e acompanhar de perto o nosso desenvolvimento físico, mental e tecnológico. Foi esse homem, Zira, que ao perceber que eu não tinha entendido as palavras de Canaã, explicou: não, Deus, não é dessa consciência que estamos falando, mas de uma outra, de um outro tipo de saber. Quem é você não se limita em quem é você agora, mas é também quem você foi antes desse agora em vidas passadas. O que é você é o estudo que você fará sobre o corpo físico para que possa dominar. E por que você é o entendimento que você vai adquirindo das vidas passadas, do domínio sobre sua matéria, e provavelmente entenderás no futuro o porquê até mesmo desse momento agora. É sabido que vários grupos trabalham em busca da autoconsciência, e essa busca não teve seu início agora. Provavelmente se iniciou no momento em que o homem, vendo um corpo sem vida, chorou. Chorou porque sentiu a dor da separação, da perda. Nesse momento, uma grande pergunta desponta em seu raciocínio: será que viver é só isso? Se assim for, não tem sentido viver. A partir dali, iniciava-se a grande busca, a busca incansável da autoconsciência. E muitos foram os acertos e erros da humanidade, em busca desse conhecimento por falta de dados concretos. Mas muitos foram e continuam sendo os caminhos a percorrer. Algumas pessoas preferem o caminho da abstinência, outras o da autoflagelação. E existem ainda os que buscam o caminho da autoconsciência através do jejum e da meditação. Enfim, de uma forma ou de outra, todos buscamos ter acesso ao mundo espiritual, mas poucos são os que até agora conseguiram. Infelizmente, alguns dos que puderam ter certeza da vida após a morte, não sabendo se por vaidade ou por falta de informações mudaram seu comportamento. E a imagem deixada por essas pessoas para os seus seguidores ou admiradores acabou por dificultar tremendamente o acesso ao mundo espiritual. Essas pessoas, não se sabe qual a razão, limitaram e continuam limitando suas vidas, renegando praticamente tudo o que existe no mundo físico, deixando quase sempre a nítida impressão de que fazer parte do mundo físico ou material seja a parte negativa do ser, ou ter matéria e gostar dela, seja a prova da imperfeição humana. Queremos lembrar que esse trabalho tem importância fundamental para nós, seres humanos. Segundo Canaã, não é a primeira vez que esses exercícios são ensinados aqui em nosso planeta. Infelizmente, o objetivo desse trabalho sempre foi modificado em função das interpretações dos fatos que nos ocorrem fora do corpo físico. Esperamos que isso não ocorra agora, pois os tempos são outros e o entendimento também. Canaã diz que a interpretação dos fatos só mostra a falta de entendimento sobre os mesmos, pois se entendemos, não interpretamos, sabemos. Canaã lembra ainda que tudo que existe foi criado pelo Criador, e ele não vê defeito em sua obra. Também, conforme suas palavras, somente depois de termos acesso a nós mesmos, é que teremos meios para saber se estamos ou não sendo coerentes com a grande realidade do universo. Eu não escrevi antes, você, mas primeiro a gente faz a leitura do texto todo e depois vem explicando parágrafo por parágrafo ou parte por parte.
Eu vou ler os primeiros parágrafos, mas eu vou parar para falar sobre o meu entendimento, sobre a filosofia, no quarto parágrafo. O que é, como surgiu e qual o seu objetivo? É o que veremos ao longo dessa narrativa sobre a leitura do trabalho. Irmos em busca das estrelas do espaço exterior, sem procurarmos explorar verdadeiramente nosso espaço interior para nos conhecermos melhor, é o grande drama que vive atualmente o ser humano na Terra. Dos tempos antigos até hoje, grande parte da humanidade só mudou tecnologicamente. O planeta ficou pequeno e podemos chegar a qualquer parte a ponto dele rapidamente sem maiores problemas. O planeta ainda anda envolto em guerras fratricidas pela conquista de bens materiais ou do escravagismo de milhares de mentes para interesses específicos, sejam eles de caráter político ou religioso. A sede de se saber algo mais acerca de si mesmo é a tônica fundamental da era em que estamos atravessando, pois o homem sempre indagou acerca de si mesmo encontrando 1000 respostas, mas que sempre o deixaram em duas posições, entre crer e duvidar. Essa introdução mostra o momento em que a humanidade está atravessando, todos nós, toda a cultura humana e toda a humanidade. A humanidade vem recuperando coletivamente a sua consciência e, recentemente, o crescimento tecnológico mudou um pouco a face do mundo para nós. E mudou um pouco também a face do universo, pois toda a tecnologia trouxe até nós um grande conhecimento, grandes revelações, muitas informações. Isso externamente. Tudo isso aconteceu fora de nós. Enriquece o conhecimento humano? Claro que enriquece. São informações importantes e que mudam a nossa consciência de uma maneira ou outra. Mas, ao mesmo tempo que a tecnologia nos deu um grande conhecimento do mundo, nos ensinou a transformar o mundo à nossa volta, nos deu conhecimento mais amplo do universo, tanto o universo infinitamente grande quanto o infinitamente pequeno, a constituição das substâncias e tudo assim, nós ainda permanecemos necessitados de conhecimento. Falta ainda alguma coisa. Essa é a sensação que todos têm. Por isso, nós viemos aqui na Terra. Isso nos traz aqui não só o nosso trabalho, mas a vários outros trabalhos. E o que lhe falta? O conhecimento de si mesmo. A sede de se saber mais acerca de si mesmo. Conhecer tudo nos satisfez? Não. Tanto é que hoje, na própria cultura humana, os índices de desenvolvimento eles estão procurando índices de desenvolvimento humano. Até agora eles mediram a evolução humana por índices de desenvolvimento. Desenvolvimento físico, escolas, transporte, conforto. E hoje em dia, eles na própria cultura, eles estão colocando índices humanos e estão encontrando dificuldades para definir o que eles chamam de índice de felicidade. Isso lá no mundo. Vocês acompanham isso na imprensa e nos textos técnicos e científicos. Então é uma busca do ser humano, uma busca que não vai nos abandonar até conseguirmos alguma resposta e algum acesso. A fantasia, os mistérios e a mística dão respostas, numa mistura em que o ser humano se confunde entre o real e o real, aquilo que é e aquilo que ele pensa ser ou é. A fantasia, os
mistérios e a mística dão respostas. Ou seja, todo esse conhecimento que eu falei para vocês no início, tudo isso que nós viemos acumulando com a nossa mente analítica, com a nossa mente buscadora, com essa nossa energia para buscar, para conhecer, para saber de tudo, nós acumulamos um grande arquivo de informações, de conhecimentos, de sabedoria. Mas nós mesmos não conseguimos avaliar hoje o que nos trouxe respostas efetivas e que mudaram a nossa vida, do que simplesmente é uma informação que está lá guardada. Diferentemente dos computadores, que têm uma memória limitada, nós, seres humanos, não temos memória limitada. Por isso nós podemos acumular tanto de informação que demos conta. Mas essas informações, elas têm que ter uma utilidade. Elas têm que ser transformadas em conhecimento, conhecimento em consciência e entendimento, para servirem a nossa vida, para modificarem a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Esses três elementos da cultura humana: fantasia, mistérios e mística. Fantasia é o que nós criamos na nossa cabeça, usando a nossa grande capacidade de imaginar, a nossa imaginação. Mistério são aquelas informações que temos e não sabemos a origem, não sabemos. Isso é misticismo. O mistério é aquele que a gente ouve, mas não questiona. É um mistério. Assim que eu vou raciocinar sobre aquilo, não, é um mistério, eu não vou entrar nesse assunto. Nós não temos acesso ao raciocínio, à explicação. E a mística, que é um conhecimento passado sem o devido desenvolvimento do raciocínio. Então, para uma pessoa pode ser uma grande verdade e é uma consciência. Mas quando ela fala, para a gente pode não ser um conhecimento. É místico, porque eu estou ouvindo, mas não estou raciocinando. Então, o misticismo é o conhecimento sem raciocínio, se é que isso é possível, né? Numa mistura em que o ser humano se confunde entre o real e o irreal. Isso é muito importante, porque a gente fala na definição do trabalho da técnica, ou nas definições de consciência e autoconsciência, que o trabalho da técnica amplia a noção da realidade, amplia o nosso acesso à realidade. Ou seja, nós vamos abandonando o que é irreal e assumindo o que é real, o que é efetivo e o que faz parte da nossa vida. Aquilo que é e aquilo que a gente pensa ser. Às vezes a gente pensa ser e realmente é. Por isso que ele coloca é. Mas a gente não sabe. Conquistar a autoconsciência é estar, na verdade, consciente não só de si mesmo, mas de todo o universo que nos serve, despido de preconceitos, rótulos e condicionamentos alienantes, através de nossa vivenciação do dia a dia, geração após geração. Conquistar a autoconsciência. Aqui é uma explicação muito boa, muito simples, do que é a conquista da autoconsciência, o que significa esse caminho de conquistar a autoconsciência. Esse parágrafo é um parágrafo narrativo, um pequeno histórico, de a origem do trabalho da técnica física para a conquista da autoconsciência. Foi passado por pessoas que não são aqui do Rio, que não convivem aqui no planeta. A técnica física para a conquista da autoconsciência é constituída de exercícios simples,
Vocês todos já aprenderam os exercícios, todo mundo já sabe, e viram que são exercícios realmente simples, mas que exigem, mas que devem ser realizados com empenho e perseverança, para alcançar os resultados. Isso é importante, de forma gradual. Não há no trabalho da técnica uma resposta definitiva. Não há uma resposta definitiva. A gente questiona hoje, obtém a resposta, imediatamente essa resposta e essa conclusão já nos coloca no caminho de outras buscas. Assim é a consciência, por isso ela é infinita. É uma espécie de insatisfação. Nós buscamos um objetivo, nós buscamos um conhecimento para nos satisfazermos, e quando nos satisfazemos daquele conhecimento, outras buscas surgem imediatamente. Isso é o que a gente chama de percepção. A partir de um conhecimento conquistado, a nossa percepção se amplia e vai buscar outros conhecimentos. Então, os resultados da TLCA, eles são graduais. Eles vêm à medida que nós nos preparamos para ele, à medida que nós nos habilitamos aquele conhecimento. E que vão facultar a cada um de nós a ampliação da noção do mundo que nos cerca. A ampliação do mundo que nos cerca é a ampliação da noção da realidade. Então nós estamos saindo do imaginário, do fantasioso, do místico, para o real. E de nós mesmos em relação ao Criador. À medida que nós nos conhecemos melhor, que nós vamos tendo contato com a realidade, quem nos colocou essa realidade? O que, ou quem, ou o que nos apresentou essa realidade? Foi o Criador. À medida que nós vamos avançando no conhecimento e na noção dessa realidade, nós também vamos mudando o nosso conhecimento em relação ao Criador. E não o conhecimento próprio do Criador. É certo que vamos falar de um assunto muito delicado, assunto esse que vem afligindo o ser humano desde que revelariam os primeiros bantejos de consciência. De lá para cá, a morte deixou de ser para o ser humano consequência natural do que vive, e o homem mergulhou em busca da resposta a essa pergunta. Existe vida após a morte? Acompanhando essa pergunta, surgiram várias outras. Se existe, como seria? Seria um mundo de luz ou de trevas? Seria um mundo de formas ou não? Se não existem as formas, a luz, nem a escuridão, como seria? Será que ao morrer seremos lançados em um espaço vazio, com luz suave e névoa fina, onde reina a paz eterna? Será esse mundo de brisa? Ou será ele frio e escuro? Ou, quem sabe, até mesmo necessitador? Ou ainda nada disso existe? E a morte ser o fim de tudo e o esquecimento eterno, quem sabe? Nesse grupo de parágrafos, se nós estamos em busca do conhecimento da realidade, pelo cérebro e de nós mesmos, surge a interrupção da vida como um ponto importantíssimo no nosso entendimento, no nosso conhecimento. A TLCA é um caminho, é uma técnica que vai responder essas perguntas. Não o trabalho em si, não os textos, não as pessoas que compõem os outros alunos, mas vocês mesmos, eu mesmo, nós mesmos. Essa resposta não está fora, está aqui em cada um de nós. Essas perguntas sobre a morte são perguntas que muita gente faz. Na verdade, aqui tem grupos de entendimento sobre o que é a morte. Tem gente que pensa que a morte é o fim de tudo, acabou tudo mesmo. Outros grupos pensam e pregam que a morte, que depois da morte nós vamos para um mundo
de luz, um mundo de trevas e assim por diante. Se questiona se tem forma ou não. E atualmente também na cultura humana lá fora, essa discussão está muito aberta. Essa discussão foi aberta. Cientistas já estão questionando da mesma forma. São experiências, são depoimentos, são testemunhos de experiências que não podem ser desprezadas. Mas hoje, cientistas já observam isso e já conseguem tirar conclusões importantes. E no final, quem sabe? Ou seja, quem vai saber isso primeiro? Quem vai desvendar essa questão da morte? Quem vai entender o que é a morte? Somente pelo fato do mundo lá fora, do mundo da cultura, discutir o assunto, significa que a morte não existe, como é colocada universalmente. Eu costumo fazer outra pergunta hoje. Aqui pergunta, existe vida após a morte? E eu pergunto a vocês, existe morte após a vida? A vida se interrompe? Quando sabemos o que é a vida, nós vamos ter essa resposta. E não o que é a morte, mas o que é a vida. O conhecimento que eu tenho hoje nesta área só me foi possível depois que comecei a praticar a técnica física para a conquista da autoconsciência, ensinada a mim por Carrão. Técnica essa que tem como objetivo a conquista da autoconsciência. Quem sabe quem é autoconsciente? Quem sabe todas aquelas questões anteriores? Uma pergunta no parágrafo: quem é autoconsciente? E como reconquistar? Como conquistar a autoconsciência? Hoje nós sabemos que é uma reconquista. Vocês leram o livro, viram a origem do trabalho e a explicação do Ocidente. Segundo Carrão, somente a autoconsciência poderá responder essas perguntas. Por essa razão, bendigo o momento em que estava cheio de dúvidas e ele, Carrão, me ajudou dizendo: saia de tua matéria e verás que plenamente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. Aqui tem um delineamento importante sobre o que é o caminho da Terra será, o caminho que nos abre com a prática dos exercícios, diferente de muitos outros caminhos que são oferecidos. Carrão, quando ele faz todas aquelas perguntas, ele não responde. Ele não responde, mas ele dá uma ferramenta para Bianca, para que ela responda, ela busque a resposta. Porque não tem como ser de outra maneira. Só cada um de nós vai responder às suas próprias perguntas. A técnica, então, entra aí como uma importante ferramenta, como uma proposta. Carrão não faz ameaça, não obriga, se você não fizer isso, não. É simples. Atue. Atue em você mesmo e você vai ter essas respostas. Saia de tua matéria. É uma proposição. Saia de tua matéria. Aí sim, você verá que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Aí poderá entender. A partir dessa experiência, milhares de questões são resolvidas. Milhares de questões. Por isso, eu falei no início, aqui está.
Por que tirar todos esses conhecimentos, essa cultura que a gente tem? Deixa isso de lado um pouco. Porque ao ter as experiências, ao ter uma experiência dessa, experiência própria, vivenciada por cada um, e não relatada por outro para a gente, porque ninguém tem a mesma experiência que o outro, pode ser o mesmo cenário, pode ser até as mesmas sensações. Mas quem está sentindo sou eu. E essas sensações, esses sentimentos, esse sentir, é que vai me modificar, é que vai me colocar diante da realidade. Quando a gente tem expectativas, porque esse conhecimento que a gente vem acumulando, essas informações que a gente vem acumulando, elas já definem tudo que está na frente. Ela tem o caráter de nos satisfazer, mas logo que a gente começa a raciocinar, essa satisfação já é abandonada e a gente continua insatisfeito com a resposta. Por que a gente continua insatisfeito? Porque nós não experimentamos, não sentimos, não vimos com os nossos próprios olhos, não sentimos com a nossa própria pele. E a insatisfação continua. Então a proposta de Carna Fasa Bianca é de tenha a sua experiência e tire suas próprias conclusões. Mas a primeira certeza que ele dá é sobre a natureza da mente humana. Hoje, a neurociência ela avançou muito. Os cientistas já estão falando de uma maneira diferente do cérebro. E falando de uma maneira diferente do cérebro, eles acabam tocando na mente humana. Eles já perceberam a infinitude do cérebro. Já perceberam a capacidade neuronal. Se o cérebro tem essa capacidade tão infinita, tem essa característica gigantesca, a mente, que para eles é produzida por esse cérebro, também tem essa capacidade, também tem essa característica. Mas quando a gente sai do corpo, porque para a ciência, a mente é um efeito produzido pelo cérebro, ou seja, a mente tem uma natureza física, certo? Quando a gente abandona o próprio corpo, não abandona, a gente sai do próprio corpo. Coitado, a gente não abandona, sabe, depois volta, até sem querer, sem querer a gente volta, porque a gente precisa do corpo, claro. Quando a gente sai, cada um de nós sente nessa experiência, sente por si, ninguém está falando, que nós não somos aquele cérebro que está ali, que nós estamos vendo ele, não é ele que está nos vendo. Nós que estamos vendo. Nós quem? Nós o quê? O que é isso? Ele está vendo a si mesmo ali deitado. É atrás dessa resposta que nós praticamos o exercício, que nós tentamos controlar a nossa matéria para podermos nos afastar dela. E assim há a distinção: matéria humana, ser humano. Esse lapso de tempo, que dura muito mais do que qualquer tempo que a gente possa imaginar, pois esse momento não é mensurável pelo tempo. Pode durar um segundo se alguém estiver cronometrando, mas transforma toda a nossa visão do mundo. Principalmente a visão de nós mesmos, porque transformar o mundo é transformar a nós mesmos. Começa em nós mesmos. Então poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. E todas as consequências desse fato na nossa consciência. Só de ler e tentar entender
já nos modifica bastante. Já aciona um raciocínio que nós não temos o costume de acionar. Essa é uma característica do trabalho da técnica. As coisas são colocadas de maneira diferente. O raciocínio não é o raciocínio científico que nós conhecemos, mas é científico, nunca místico. Tudo na técnica que nós não entendemos é o nosso objetivo para entender. E o que já entendemos é o que nos mantém trabalhando. Confesso que naquele momento não entendi as palavras de Kardec. Nem tampouco pensei que um dia poderia entendê-las, pois como todos os seres humanos, não fugia a ela. Por que ela não entendeu? Porque ela não passou por essa experiência. Era mais fácil para mim acreditar, como todos nós. É mais fácil acreditar, é mais cômodo. É muito melhor eu ficar aqui e esperar que a cultura venha me atingir com o seu marketing, com a sua publicidade, com as suas figuras maravilhosas. E isso nos coloca numa posição, mas nós aqui, o resto do mundo, não, porque lá tudo foi ou é necessário. Mas se vocês estão aqui, é porque vocês estão insatisfeitos com essa colocação do mundo. Ou seja, é mais fácil acreditar. A fantasia, nós criamos as nossas fantasias ao nosso bel prazer. Nós criamos um mundo lá fora, o mundo espiritual, colocamos os elementos que a gente quer lá. Nós temos essa liberdade na nossa fantasia. Nós criamos um mundo onde nós não entendemos, onde nós não conhecemos, nós criamos. Olha como é fácil, confortável. Eu não preciso nem de sair do lugar, não preciso ficar olhando para o meu dedo 20 tantos minutos, né? Não preciso ampliar minha capacidade respiratória. Basta eu ampliar uma área nossa, do cérebro, da mente e da imaginação. E nós temos prazer com isso. A fantasia faz parte do ser humano. Não há nenhuma proposta aqui de abandonar a fantasia, pelo contrário. Mas nós já avançamos muito na fantasia. Nós já fomos muito longe com ela. E agora estamos paralisados com essa fantasia. A fantasia ocupou espaços, ocupou a nossa mente de uma forma que de outras áreas. De outras áreas. Agora é a hora da prática, é a hora do ato, do fato, da interpretação da realidade e não da interpretação de fantasias. É entender a realidade. Entender fantasia é muito difícil, porque nós vamos criar e imaginar um entendimento também. Se é uma fantasia, nós vamos imaginar um entendimento. O momento é a realidade. Por isso, mais uma vez eu repito, pegam esse conhecimento, que não é desprezível, definitivamente. Ele vai servindo ao longo da recuperação da consciência. A gente vai ampliando a consciência e vai revendo todos esses conceitos que nós temos. Esses preconceitos e esses conceitos. Por que é um preconceito? Porque ele foi adquirido sem o devido raciocínio, sem o devido entendimento. Por isso são preconceitos. São convicções. São ideias que nos venceram. Por isso é uma convicção. Nos venceram, não nós que vencemos. Nós que exploramos, entendemos, raciocinamos, entendemos, sentimos. E aquele conhecimento passou a fazer parte da minha mente, da minha consciência, e se tornou e ampliou mais ainda a minha consciência e me aproximou da autoconsciência. Em se tratando do mundo espiritual, sempre foi mais fácil imaginá-lo do que participar dele. Em princípio, estávamos impossibilitados de participar do mundo espiritual em razão do grande bloqueio que sofremos com a queima dos nossos neurônios na época do acidente com a Terra. Mas também palavras de Kardec
damos conta de que nossa recuperação está sendo magnífica e por isso já podemos deixar de imaginar o mundo espiritual e participarmos dessa grande realidade que é a inexistência da morte. Continuamos no caminho da proposição. Carrano contou por que nós estamos nesse estado. Por que nós estamos nesse estado? Porque somos seres que estamos evoluindo, viemos lá dos nossos próximos,